Boa noite, Moza. Boa noite. Boa Uma noite. vitória importante, né? Eu tava até Muito. falando a respeito com o Maicon, né? No ano passado, o Curitiba venceu o primeiro jogo como visitante, claro que é passado, mas vale esse destaque. Na Série B venceu apenas na 21ª rodada, né? Como visitante. Qual a importância desse resultado? O primeiro jogo fora de casa, essa vitória, inclusive a primeira vencendo também na história Curitiba Chapecoense aqui. Bom, vencer é muito difícil, fora de casa talvez ainda um pouco mais difícil, enfim, nós sabíamos que ia ser um jogo duro. Eu já enfrentei as equipes do Gilmar algumas vezes já e são sempre jogos muito equilibrados e difíceis. E a Chape realmente exigiu de nós o limite, assim, né? E aí tem que parabenizar os jogadores, parabenizar quem iniciou e quem entrou durante o jogo, porque nós fomos fortes defensivamente, corajosos para jogar, enfim, vencer sempre é difícil, é importante, fora de casa mais importante ainda, é apenas o início da competição, mas acredito que nós estamos criando uma cara de um time que compete, que disputa, apesar do final ali ter sido, assim, nós sabíamos que ia começar a chover na área, enfim, mas nós controlamos bem. Lamento até a expulsão do Alex. Eu acho que a expulsão do Alex, a bola foi para escanteio, não tinha sido falta. Enfim, é um jogador que é importante para nós, pensando em sequência de campeonato. Mas então, estamos bem felizes, satisfeitos com o desempenho, com a vitória. E jogo a jogo, assim, não tem muito o que nós projetarmos, assim, né? É jogo a jogo, é descansar agora, a partir de amanhã já treinar quem jogou menos e se preparar para quarta-feira contra o Novo Horizontino. Mozart, boa noite. Boa noite. Você teve a notícia de não poder contar com o Lucas Ronier às vésperas da partida. Você trabalha a semana inteira com a possibilidade de utilizar ele e também de repetir o time da estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. E eu queria que você explicasse como foi a montagem do time para hoje, né? Como foi exatamente trabalhar sem ter um dos seus principais jogadores em cima da hora. A questão do Ronier nós já tínhamos debatido com o departamento médico desde terça ou quarta-feira. Era uma questão médica, né? E aí o obstetra da esposa do Ronier falou com o nosso departamento médico e decidiram que era na sexta-feira. E aí, assim, não dá para privar o jogador de um momento como esse, assim, né? Eu sou pai também, então talvez, sim, um momento importante para ele, para a esposa, enfim, para a família, e aí privar um menino de um momento como esse não seria justo da nossa parte. Como o Juan tinha entrado muito bem no jogo contra o Vila, aí nada mais justo de dar oportunidade para ele, pelo que ele vem apresentando nos treinos, pela forma que ele entrou no jogo, e aí a equipe toda foi muito bem, mas falar especificamente do Juan, que substituiu o Ronier, foi muito bem, assim, né? E aí é sempre importante lembrar que o Juan é um menino lá de Curitiba, formado no clube desde os 10 anos do clube, passou por muitos treinadores para chegar até aqui, né? Então, é um menino que teve um trabalho de muitas mãos, assim, para poder chegar no jogador que ele é hoje, está no início da carreira dele, e feliz por ele ter feito um bom jogo, contribuído. E agora o grande desafio é sempre fazer melhor no próximo, né? Seja ele individualmente, seja nós coletivamente, né? Porque é um campeonato que é extremamente equilibrado, é decidido em detalhes, e aí vamos falar do nosso primeiro gol, que é uma jogada coletiva com ingredientes individuais, né? A bola sai do Maicon e vai chegar lá no Nicolas Careca num toque de calcanhar do Josué. Para o Josué dar aquele toque de calcanhar, a bola foi construída lá de trás, né? E aí teve a finalização do Nicolas. Bola parada, e aí tem que exaltar o trabalho do Denis, do Guila e do Nascimento, que eles são os responsáveis pela bola parada. O Alex é um cara que ano passado conosco lá em Mirassol já tinha feito um gol contra o Novo Horizontino só que foi do outro lado, né? Mas roubando o tempo do defensor, fazendo gol de cabeça. Então, eu gosto sempre de enfatizar esse trabalho em conjunto, porque ninguém faz nada sozinho. E sempre que eu tenho a oportunidade é importante exaltar o trabalho de todos, né? Então, eu acredito muito nesse trabalho coletivo, seja dos jogadores, seja de nossa comissão técnica. Então, uma vitória importante, como vocês frisaram bem, o Curitiba nunca tinha vencido aqui, porque aqui é um campo bem difícil de jogar, bem difícil mesmo. Então,
conquistamos uma vitória importante, é início de tudo ainda, e agora é nos mobilizar para quarta-feira. Então, assistir o Novo Horizontino, que é logo mais, e nos mobilizar para quarta-feira, já aproveitar a oportunidade de chamar o nosso torcedor para nos empurrar como eles fizeram contra o Vila. Pode ter certeza que é o 12º jogador, então é importante a presença dele, vai ser novamente um jogo duro e nós temos que jogar no limite para poder vencer. Boa noite, Mozart. Boa noite. Queria que você falasse assim de momentos do jogo e assim da tua observação desses momentos para a tua busca por consistência da equipe. Né? Um primeiro tempo ali que o time acho que teve dificuldade para atacar, mas terminar as jogadas, aquela volta muito boa para a segunda etapa, construindo o resultado e depois da forma como administrou, né? Chegando a sofrer o gol e os minutos finais ali de tentativa de pressão do adversário. Eles iniciaram melhores do que nós, primeiros 8, 10 minutos ali, a rotação deles estava muito alta, que era esperado. Nós equilibramos e aí tivemos algumas chances no primeiro tempo. E aí eu lamento uma combinação nossa pelo lado esquerdo aqui, com o Josué, com o Seba, com o Nicolas e com o Zeca, que nós poderíamos ter finalizado a jogada com o Coutinho e com o Juan, porque estava numa situação de 2-2 dentro da grande área. E aí, naquele momento ali, se nós tivéssemos acreditado, nós poderíamos ter finalizado. Iniciamos bem o segundo tempo e aí fizemos 2 gols. E conseguimos nos defender bem, apesar de a gente sempre tenta buscar a excelência, né, a perfeição. O gol que eles fizeram é muito mais mérito deles até do que demérito nosso, mas nós temos que corrigir ali. Eu sabia que o Mário já tinha sido meu atleta, eu sabia que o Mário era um finalizador, assim, de roubar tempo de zagueiro, nas jogadas de lado principalmente. Nós sabíamos que ele tem esse tempo de bola, de cabeceio. Mas nós fizemos um jogo bem consistente, assim, né? Apesar de... Acho que o primeiro tempo nós tivemos um pouco de dificuldade na primeira fase de construção. Eles marcavam no 4-2-3-1, saía invertido com o Marcinho, aí a gente não conseguia escapar e colocava essa bola em disputa, em alguns momentos até sem necessidade. Eu acho que o segundo tempo ajustou com o Sebe e com o Machado lado a lado. Nós conseguimos fazer 2-1 por dentro, até o gol sair dessa forma, né? Sai de uma construção que a bola bate no pé do Michael, do Machado, depois no pé do Juan Assis, vai para o Nicolas, Josué, e depois volta para o Nicolas, faz o gol. Então E a nossa volta para o segundo tempo foi bem importante, assim. Nós fizemos, na verdade, nós iniciamos o segundo praticamente o oposto do que nós iniciamos o primeiro, né? Numa rotação mais alta, criando a chance, fizemos os gols. E aí conseguimos sustentar bem o resultado. E é importante os jogadores que entram, né? Novamente, os jogadores que entraram deram uma contribuição importante para sustentar o resultado e sair daqui com uma vitória importante. Mozart, boa noite, Matheus, aqui do OS Capital de Chapecó. Toda mudança, ainda mais para gramado natural para sintético, você até comentou, gera uma expectativa. A gente conhece muito os gramados, né, do Botafogo, do Atlético Paranaense, que vocês conhecem muito bem. Qual foi tua impressão em relação ao gramado? Me pareceu, e isso até conversando com a empresa antes de colocar aqui em Chapecó, instalar o gramado, que ela falou, é um gramado que não tem no Brasil ainda. Ela vai ser um pouco mais alta a grama. Mudou muito o jogo nesse gramado em relação ao natural? E qual que foi a tua impressão do gramado, você que também conhece muito bem, né, todos os gramados do Brasil? Se realmente ela é diferente em relação aos demais sintéticos, né? Eu não conheço do Botafogo, né? Só de alguns atletas nossos que já jogaram no campo do Botafogo e relataram que é um campo bom, mas eu não conheço. Do Atlético a gente conhece relativamente bem. O primeiro tempo nós teve alguns escorregões, assim, seja do nosso time, seja da equipe deles, né? Mas a minha percepção é que o gramado ele é muito bom. Então, assim, é óbvio que a gente quer jogar sempre num campo natural. E eu acredito que se você perguntar para os jogadores, a opinião deles é a mesma, mas aqui é um lugar que chove muito, principalmente no inverno. E aí, num lugar que chove muito como Chapecó, talvez o gramado sintético seja uma boa opção, mas a minha percepção é que o gramado tem totais condições de jogar, assim, não vi problema algum. Mozart, dá para ver também a relação da competitividade do elenco, né? Por exemplo, hoje o Bruno Melo acabou deixando o jogo, se puder falar como a situação clínica dele, né? Entrou o Maicon, né, na sequência. A gente vê, por exemplo, o Brumado tendo novamente oportunidade, o Carlos de Pena. Podemos dizer que já é um elenco com a cara do Mozart para essa Série B? Olha, assim, para mim, quando você tem um elenco forte, você está muito mais próximo de competir em alto nível, de conquistar as vitórias, né? E é importante essa competição interna também. Eu acho que isso é o que é mais, assim,
assim, importante para nós nesse momento. Nós conseguimos aumentar a competição interna. E aí, quando você tem competição interna, de consequência, o nível do time aumenta, né? O Brumado voltou a ser relacionado e teve a participação e a contribuição dele, o próprio Alisson, o Gil, que vem entrando, o Carlos, e o Maicon entrou também, né, num momento ali difícil, no final de primeiro tempo, entrou muito bem. A questão do Bruno é difícil falar, porque é muito recente ainda, né? A gente espera que não seja nada grave assim. O Bruno é um jogador muito importante para nós. Mas vamos aguardar aí o nosso departamento médico. Mas essa competição interna ela é fundamental para você aumentar o nível competitivo do time. Então, acaba que a competição interna nos treinos, na minha opinião, o nível competitivo dos treinos, ele aumentou, e é muito claro isso para nós, e de consequência você consegue transferir isso para o jogo, né? Então, e agora é virar a página, nós estamos felizes com esse resultado, porém na quarta-feira a gente já tem, para mim, um confronto direto, apesar de ser apenas a terceira rodada, mas é um dos times que vai brigar pelo acesso novamente, na minha opinião, apesar de ter trocado o comando, mas é um elenco forte que está jogando junto há um bom tempo, eles qualificaram o time deles, então vai ser novamente um jogo muito duro. Mozart, como é que você está trabalhando assim, a questão ofensiva, até em número de jogadores, né? A gente percebeu que tinha o Brumado hoje como atacante no banco de reservas, né? A ausência do Ronier, essa adaptação do Careca como titular também, né? Como é que você está imaginando ele, que não tinha ido bem no outro jogo, hoje já conseguiu ser decisivo, né? Marcando gol, e mesmo na questão numérica mesmo, né? Parece que talvez até falte jogadores ali no setor. Nós temos alguns jogadores que são bem polivalentes, assim. O Carlos é um cara que joga em mais de uma posição, o Alisson é um cara que joga em mais de uma posição. O Alisson, em 22, ele já jogou de ponta na Ponte Preta, né? E aí ele, nos últimos anos, ele vem jogando como um camisa 8 no Cruzeiro, no América, no próprio Atlético, mas ele já fez essa função que ele entrou hoje na Ponte. O Carlos jogou em inúmeras posições, então isso faz com que a gente possa fazer com que esses jogadores joguem em outras posições. O Nicolas, ele tem características bem peculiares assim para mim da posição. Primeiro, o perfil físico. Dificilmente vai ter um ponta com a estatura do Nicolas. Então, ele já tem... O Nicolas, ele é um cara de arrasto, de ataque ao espaço, de cruzamento da direita para a esquerda, com uma imposição física importante. Porém, o gol que ele fez hoje é um gol de combinação com o Josué, né? E eu fico satisfeito assim, porque o Nicolas já tinha sido meu atleta em 2022 no Guarani, e lá ele teve um problema físico que infelizmente ele não conseguiu jogar tanto, mas nós sabíamos da capacidade dele, assim, né? O que ele pode entregar para a equipe, o que ele faz, principalmente para o time, é imensurável, assim, principalmente na fase defensiva. Um cara que se doa. Ele enfrentou um lateral que talvez na Série B é um dos laterais com mais ímpeto da Série B, que é o Mailton, né? Inclusive já passou por aqui, né? E ele deu uma contribuição bem importante fazendo o quinto da defesa lá para ajudar o Zeca, né? Então eu gosto sempre de exaltar essa entrega tática do jogador, porque ao longo de um jogo, durante 100 minutos, a gente ter um jogador que se compromete a fazer isso. Depois o Carlos se comprometeu a fazer isso, um pouco o Juan também. São caras que contribuem bastante. E o fato de nós termos esses jogadores que são polivalentes, eles, mesmo talvez não tendo todos os jogadores do meio para frente que nós gostaríamos de ter, eles conseguem fazer a função. Mozart, ontem encerrou a janela de transferência dos campeonatos estaduais. Existia até uma expectativa por parte da torcida da chegada de alguns atletas. A minha também. Já respondeu parte da pergunta, principalmente jogadores do setor ofensivo, como você acabou de mencionar, jogadores de velocidade. Queria saber a tua avaliação do atual elenco do Coritiba, se você está satisfeito com o que tem e considera que dá para ir até o final da Série B, brigando pelo acesso, pelo título, com o material que você tem em mãos. Não, nós temos um elenco qualificado, homogêneo, né, que em todas as posições nós temos uma competição importante. Porém, tem a janela agora de junho, né? Então nós estamos atentos a essa janela, bem atentos, e pontualmente nós vamos reforçar o nosso time. Só não dá para falar o jogador, enfim, característica, mas nós estamos atentos a essa janela de junho. E quase que dá certo, nós trazemos
o jogador que nós gostaríamos, infelizmente não deu, mas nós temos aí 2 meses para monitorá-los. Porém, nós estamos num nível competitivo importante, nós temos um elenco forte e sempre que possível nós vamos qualificar ainda mais esse elenco.